Xelaim de irmãos, nosso Abba, nosso Pai Celestial, que mora lá na morada celestial. É isso, irmão. E o nosso Salvador, Mashiach Yahusha, o nosso Salvador que virá agora, nos finais da Era da Ânica, para nos resgatar. Resgatar a quem, irmãos? É bem claro ali, quando ele diz, né, aos vencedores. Então nós estamos nesse mundo, irmãos. A humanidade toda veio para esse mundo, desceu para esse mundo, encarnado nesse mundo, para tomar partido, irmãos. Por que para tomar partido? Porque quando nós morávamos lá com o papai, na morada celestial, na casa do papai, 1/3 dos nossos irmãozinhos lá, que a gente chama assim, liderado por Lúcifer, um dos nossos irmãos, mais velho também, eles foram seduzidos por esse anjo de luz, Lúcifer, né? E eles rebelaram. E por esse motivo, por esse fato da rebelião, eles foram expulsos. O papai, na realidade, expulsou eles, né? Aqui para as trevas e os abismos. Aonde era isso aí? Irmãos, vocês têm noção do tamanho do corpo celestial, do cosmos em expansão? Quando a gente começa a estudar geografia, quando a gente começa a estudar história, hoje, com o avanço da tecnologia, a gente ouve aí dessas naves, né, desses satélites que estão, desde a Voyager 1, Voyager 2, né, que estão aí no espaço, fotografando, né, trazendo imagem para nós de estudos, né? Então a gente vê aí o tamanho, mais ou menos assim, a dimensão. Nós não temos, e inclusive os cientistas hoje, irmãos, não conseguem mensurar o tamanho do cosmos, né? Imaginam que deve ser assim, mas realmente só o papai sabe e o nosso irmão mais velho, Salvador, que está junto com o papai, sabe. Tá? Mas quando nós estávamos em espírito lá na morada celestial, nós não tomamos partido, irmãos, porque 1/3 tomou partido com Lúcifer e foi expulso. 1/3 dos anjos ali tomaram partido com o papai, estão lá na morada celestial. 1/3 não tomou partido, ficou neutro em cima do muro, morno. Então esse 1/3 que está aqui no mundo, o papai preparou essa propriedade maravilhosa, linda, com tudo funcionando. Perfeitamente maravilhoso. E falou, agora eu vou trazer meus filhos, aqueles neutros que estavam lá, para este plano aqui que está, este plano nosso está dentro da Via Láctea, e essa Via Láctea era o abismo, o cosmo em expansão. E aí ele definiu aqui esse plano, né, que nós estamos aqui orbitando, onde ele falou, haja luz no Sol ali, né? E os planetas gasosos e rochosos, nós estamos aqui. Aonde era vazia e trevas, hoje é o planeta Terra, do qual nós vivemos. Só que no momento em que o papai fez isso aqui, determinado para que a gente viesse para cá e passasse por um processo de limpeza, purificação, e ele colocou esse nome ali de redenção, né? O inimigo já estava por aqui, irmão, observando tudo. Papai, quando colocou Adão aqui para ser o gestor dessa maravilha, natureza linda e bela, Adão, coloca nome nisso tudo, no gado, nos animais, nas árvores, nas plantas, nas frutas e tal. E Adão fazendo conforme a determinação do nosso Abba celestial, ele aqui. E aí ele está andando pelo corpo celestial, porque assim como há a nossa Via Láctea, existe trilhões de Via Lácteas igual a nossa, ou maiores. Então ele está lá, nesse corpo celestial. Depois ele vem para verificar como que estava a situação aqui com Adão, e ele manifesta a intenção de criar ali uma companheira para Adão, um amigo, amiga para Adão, né? E também com o objetivo do pai, com certeza foi esse o objetivo dele, que ele traria, ele criaria uma mulher, e ela seria
com certeza é diferente do homem no aspecto de que ela existe dentro do útero dela, ali dentro do órgão reprodutor. O homem não existe isso no homem, só na mulher. Por que ele fez isso aí? Porque ele queria trazer todos os anjos que estavam na morada celestial, trazia aqui, encarnados aqui nessa propriedade maravilhosa e linda, passar todos aqui por um período, e aí nós iríamos passar por um período de purificação e limpeza e depois voltar. Por que purificação e limpeza? Porque nós não tomamos partido lá na morada celestial, então a gente teria que passar aqui por um crivo do qual nós teríamos que decidir, né, que a gente quer voltar novamente para a morada celestial de onde nós estamos. E quando o papai fez tudo isso, criou a Isha, a mulher, Lúcifer já estava aqui, irmãos. O inimigo hoje, inimigo, antes de irmão, hoje inimigo. E quando ele viu tudo aquilo que o papai criou, maravilhosamente lindo e belo, ele alegou assim: lá eu não consegui tomar o poder, na rebelião ele me expulsou, porém aqui onde ele criou esse mundo aqui, eu vou tomar como possessão e posse. Foi o que ele fez, irmãos. E para ele tomar como posse e possessão isso daqui, ele tinha que trazer o filho dele aqui. Imagina você ir para um país diferente do Brasil, e lá você ter um filho naquele país, automaticamente você vai adquirir sua cidadania lá naquele país. E quando ele pensou dessa forma, mais ou menos, parecido assim, estou fazendo assim uma conexão Então, o que ele fez? Ele viu que a mulher foi criada para trazer espíritos aqui para o mundo. E como ele não tinha capacidade nenhuma e não tem capacidade nenhuma de criar nada, o objetivo dele é destruir, mentir e matar o inimigo. Então ele falou assim: eu vou seduzir aquela mulher. Mas o papai já tinha alertado Adão e Eva. Isso já está em Gênesis. Muitas histórias da nossa pré-existência não estão em Gênesis. Tem algumas pinceladas em alguns profetas, lá nos apóstolos, tá? Mas são pequenas informações que não deixa claro para nós o que foi que aconteceu na nossa pré-existência, de onde nós viemos, por que nós estamos aqui e para onde nós iremos. Não fica claro. Então nós temos que ler alguns bons apócrifos, livros que foram tirados das escrituras. Por que eles foram tirados das escrituras? Porque as escrituras sagradas hoje que se vê aqui no mundo, ela foi criada pela Igreja Católica Apostólica Romana. E a Igreja Católica Apostólica Romana, ela criou ali no Concílio de Nicéia uma religião do qual eles queriam unificar esse povo dentro de um conceito de informações. Tá? Então ele cria essa história narrada pelos israelitas, né? São do povo israelita. Eles fazem algumas alterações, modificações, principalmente do nome titular, né? Do proprietário titular e do filho dele. Eles trocam, né? Colocam o nome da Babilônia, né? Que é o Deus e o Iesus. Tá? Mas vamos lá. Voltando lá no que a gente estava comentando, tá? Quando Lúcifer vê Eva, ele fala assim: a oportunidade de eu tomar como possessão esse mundo e vou trazer um filho meu aqui para esse mundo. Ele seduz Eva, está lá em Gênesis 3, bem claro, né? Ele seduz Eva, e Eva traz ao mundo um filho da serpente, né? Juntamente com o filho de Adão, tá? Gêmeos. Isso tem um nome, irmãos. Foi a primeira traição, traíram o papai, né? Porque o objetivo do pai era trazer todos os filhos dele, um terço daqueles que não tinham tomado partido, para vir aqui para o mundo, espírito encarnar através do útero de uma mulher. E aqui nesse plano terrestre, ele chamou isso aqui de paraíso de Éden, a gente ter o pleno conhecimento de tudo e o arrependimento. É o que ele sempre pediu para nós. Aqui, neste plano em que nós estamos aqui, fora da morada celestial, nós tínhamos que nos arrepender, é claro, e ele iria recolher todos nós. Então ele era o semeador, e ele chamou isso aqui de trigo. Chamou nós todos de uma plantação do trigo, né? Nós, seres humanos. Então ele iria plantar um por um. Cada um ia se esvaziar, daqueles um terço que ficaram neutros, e vir por útero de mulheres. Então todas as mulheres que iriam vir para o mundo, elas iriam
ser capacitadas para trazer espíritos aqui para esse mundo, tá? Chamados de filhos, né? Na realidade somos irmãos, né? Éramos todos irmãos lá, então um por um vindo para cá, tá? Através do útero de mulher. Nenhum espírito encarna aqui nesse mundo se não for por útero de mulher. Aqueles que não vierem por útero de mulher é espírito ainda, tá? Mesmo os reptilianos vieram para cá dessa forma. Reptilianos porque filho de Lúcifer, Satanás, do dragão, da antiga serpente, né? Então ele traz a linhagem dele, que é o joio, e toma possessão. O papai naquele momento lá, você entendeu? O papai falou, não vou destruir isso aqui, né? Eu vou fazer um documento e vou selar esse documento, tá? E no final de 120 jubileus, foi o prazo que ele colocou aqui, 120 jubileus. No final desse período todo, todos os anjos que estavam para vir para o mundo virá. Você entendeu? Porque o prazo que ele colocou, todos irão vir pelo cronograma dele, você entendeu? Que é perfeito. E ele estipulou isso. Então lá no finalzinho, eu vou colocar meu filho, Mashiach Yahushua, que é o filho gerado dele, nosso Salvador, virá para nos resgatar. Porque seria de uma outra forma. Porém, quando houve a contaminação e a possessão de Lúcifer, Satanás, ele mudou o projeto dele. Falou assim, agora eu prendi Lúcifer, Satanás aqui nesse plano terrestre, que ele é o príncipe hoje dos ares aqui, está preso juntamente com nós, com todos nós que estamos vindo para esse mundo, presos nesse mundo, né, contaminado porque está na possessão de Lúcifer, Satanás, e ele está deteriorando, ele está o quê? Matando, você entendeu? Toda essa criação que o papai fez para que todos nós passássemos aqui perfeitamente e depois retornássemos. Então na posse dele, irmão, como ele é destruidor, ele é o pai da mentira e ele veio para matar, roubar e mentir, é o que ele está fazendo em todos nós. Então o papai, o que ele fez? Tirou o portal, existia um portal ligando da morada celestial aqui com o Éden, ele pegou o filho dele que estava aqui neste mundo, que era chamada Árvore da Vida, e do lado estava a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal, que era Lúcifer, Satanás, eles estavam aqui, os dois, no Éden, no jardim, e ele recolhe o filho, fecha o portal e todos nós estamos presos aqui, numa matrix, no domo, nesse globo, nesse plano terrestre, presos aqui, para continuar a concluir o processo que o papai já determinou, tá? Predestinados estão os filhos da serpente. O que é predestinação? Eles foram expulsos da morada celestial e por causa, novamente, dessa investidura de Lúcifer, Satanás, tomando aqui a possessão deste mundo, ele predestinou 120 jubileus, cada jubileu tem 50 anos, então 50 vezes 120 dá 6.000 anos, para que ele venha, o filho dele, Yahushua, o nosso Salvador, o Mashiach, Yahushua, venha e faça a restauração desse reino, porque aqui era o reino de Yahu, e esse foi tomado, tá? Hoje, reino do maligno, né? Da Babilônia, o reino dos gentios, né? E no final do 120 jubileu ele virá para restaurar esse reino. Foi assim que está determinado. Então ele colocou 120 jubileus, tirou o filho dele deste mundo, você entendeu? Isso tudo tem toda uma história, você entendeu? Narrada por todos os profetas e também depois pelos apóstolos, quando o Mashiach vem. Então a gente vai ver lá a parábola do semeador. É muito importante para a gente entender como foi o processo que o Mashiach veio e semeou o trigo, e o inimigo veio e semeou o joio da linhagem de Caim, e ele da linhagem de Abel, que depois Caim veio para matar, destruir, roubar. E ele matou, depois vem da linhagem de Sete, que todos nós somos descendentes da linhagem de Sete. Depois vem a história de Noé, depois vem a história, antes de Noé, tem a história de Enoque, que é maravilhosa. Enoque andou com o papai. A Enoque escreveu 366 pergaminhos, irmãos, porque ele subiu aos céus, primeiros céus, segundos céus,
terceiro céu, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, e onde está morado o trono do papai. Ele esteve lá em todos os lugares, e o papai escreveu, falou, Noé, escreve tudo isso. E ele escreveu tudo que hoje a gente chama de apócrifos, né? Porque a igreja não achou interessante. Quem? A religião montada por Constantino, a igreja fundada lá no Concílio de Nicéia por Constantino, não achou interessante colocar isso dentro do cânon bíblico criado por eles ali. Outras informações estão dentro do cânon bíblico, que a gente chama de Bíblia Católica Apostólica Romana, mas muitas verdades ali que foram escritas por Enoque, por vários outros profetas e apóstolos, que eles chamaram de apócrifos, tem lá centenas e centenas de pergaminhos escritas por profetas, você entendeu? Por apóstolos, e não estão dentro do cânon bíblico. Eles colocaram ali aquilo que achavam interessante, e ainda de que forma? Trocando os nomes, tá? Do verdadeiro História dos Hebreus, que é o Yahusha, Yud-He-Vav-He, em algumas bíblias bem antigas mesmo, você entendeu? Do século 3, 4, 5 ali, né? 6. E nos achados que estão sendo achados, porque o papai falou assim, nos finais da era, dos tempos, logo na última semana de Daniel, eu vou abrir a revelação, você entendeu? Para todos os nossos filhos, irmãos, terem acesso à verdade, se libertar do sistema, que a gente chama ali de reavivamento da emuná, da fé, no verdadeiro, irmão, não no falso implantado pela Igreja Católica Apostólica Romana. Tá? Então ele deu aquele prazo, e aí tem toda a história, até Noé. Noé ele viu que houve uma contaminação como essa, da linhagem de Caim, de Satanás, houve um cruzamento de DNA, onde nasceram ali os nefilins, os anjos caídos, né? E os gigantes, né? E a perversidade, você entendeu? A incredulidade, a falta da emuná, tudo que não presta estava dentro do sangue, do corpo, do templo que ele tinha criado. Tá? Então, quando ele criou Adão e Eva, ele criou um templo, porque ele em espírito entra dentro do templo. E esse templo hoje é usado também, além de ser usado, e nós que autorizamos, ser usado pelos espíritos de Yahweh, do nosso pai e do nosso irmão, que é o Ruach Kadosh, o Espírito Santo Consolador. Esse, quando a gente autoriza, também é usado por espíritos demoníacos, pelas potestades demoníacas. Então por isso que a gente vê muitos irmãozinhos nossos hoje na possessão de demônios, né? Filhos de Satanás, de Lúcifer. Então, irmãos, o que aconteceu? O que tem acontecido, né? Ao longo até chegar em Noé? Ele falou, vou destruir tudo, vou começar de novo, porque ele é oleiro. O que o oleiro faz? O oleiro pega o barro, nós somos o barro, eu faço, não gostei, desmancho, faço outro. Ah, não gostei, desmancho, faço outro. Ele tem autoridade para isso como criador, né? Mas ele assim não o fez, ele achou graça em Noé e pediu para Noé fazer uma arca que ele iria resgatar ali animais e aqueles que queriam ser salvos, né? E ele mandou que Noé avisasse que iria acontecer um dilúvio, que nunca tinha ocorrido até aquele dia que ocorreu o dilúvio. Mas ninguém acreditou, ninguém creu, ninguém ouviu Noé. Por isso que hoje ele manifestou quem? O próprio Mashiach Yahusha, para toda a humanidade agora, das últimas eras, que tudo que vai acontecer agora nas últimas eras será como nos tempos de Noé. E ele vai vir avisar, ele vai mandar as duas oliveiras, Enoque e Elias, para avisar no verdadeiro nome Yahusha, mas toda a humanidade, depois de implantado a religião, a Igreja Católica Apostólica Romana, depois de Martinho Lutero, nasceu todas as outras demais denominações protestantes, né? As as pentecostais, neopentecostais, evangélica, maçonaria, espiritismo, candomblé, mundo afro, você entendeu? Os judeus, os fariseus, saduceus, depois tem o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. Tudo isso nasceu, criado por homens,
tá? E o que ele criou, ele criou lá no início foi um templo para adorar somente Iau e o filho dele, Iausha. Mas o homem criou tudo isso, tá? Por quê? Porque foi ordem de quem? Do líder maior, que está na possessão desse mundo, para que ninguém lembrasse do nome verdadeiro, porque a possessão desse mundo aqui é de Lúcifer, irmão. Nós estamos debaixo, você entendeu, do governo de Lúcifer nesse mundo, tá? Mas o papai nos deu todo o caminho, por isso que ele veio aqui e falou assim, eu sou o caminho, só há eu, não existe outro caminho, meu irmão. Tá? O mundo aí oferta para nós vários caminhos, mas só há um caminho que nos leva de volta à morada celestial. Se você não acredita, irmão, que existe esse caminho que vai nos retornar, nos levar novamente para a morada celestial, você está embaixo de engano, você está embaixo de doutrinas, você está embaixo de dogmas, você está embaixo de catecismos, dessas ladainhas, você entendeu? Dessas ideologias, né? Desses dogmas, você entendeu? Implantadas por todas as igrejas e outros segmentos que não seja o verdadeiro Iau e Iausha. Então, irmãos, estamos aí diante dessas situações. Papai acabou lá na época de Noé, ficou Noé, a esposa e os 3 filhos de Noé, Cã, Sem e Jafé. E de lá para cá, irmãos, toda a história narrada também. Então hoje nós vamos ver o Pentateuco, né? Que é os 5 livros escritos por Moisés, que a gente chama lá de Torá, que a gente tem que ler também, interessante que leia a Torá, né? Mas é importantíssimo que a gente leia as Sagradas Escrituras, que são transliteradas dos verdadeiros pergaminhos. Hoje nós temos acesso, antes nós não tínhamos, irmãos. Por quê? Porque o sistema babilônico, né, a Babilônia, através das religiões, das igrejas, principalmente a matriz, a católica apostólica, escondeu tudo isso, irmão. Lá no Vaticano tem muitas informações dentro daqueles... naquela biblioteca do Vaticano lá, né? Tem vários documentos, pergaminhos, mas para eles não são interessantes. Deixa escondido, ninguém vai ter acesso, tá certo? Porque se todos tiverem acesso, ninguém vai sustentar mais a Babilônia. A Babilônia vai cair, assim como já está escrito que ela cairá agora no final. Por quê? Porque a maioria das revelações vai fazer com que os nossos irmãozinhos que estão ainda aí, irmãos, eu sei que tem muitos de vocês que estão estudando, que estão buscando, querendo se libertar do sistema. Tem muita gente que entra na católica e depois fala, poxa, eu não estou encontrando aqui, irmão. Aí entra para uma evangélica, fala, puta, não é isso que eu também, aqui, aí vai para outra, vai para outra, vai para outra. São 66 mil placas de denominação, irmão. Você vai passar, e você vai sentir que está faltando, irmão. A verdade, somente a verdade, o verdadeiro. Porque pelo falso, irmão, quem está satisfeito, né, pelas doutrinas, pela doutrinação, dogmas implantados pela Babilônia, né, pelo inimigo, esses vão ficar cauterizados, irmãos, e ficam ali cegos dentro dos apriscos. Apriscos é o quê? Aquelas gaiolas, aquelas arapucas, que nós chamamos de igreja de pedra. Eles vão ficar lá dentro, cara, seguindo. Ah, mas a gente precisa de ter uma igreja. Meu irmão, você é a igreja, você não precisa de igreja, você é a igreja, irmão. E você fala direto com o papai. O papai está em espírito, é espírito. Lembra daquela mulher lá no poço, né? Quando aquela mulher samaritana estava lá e ele pediu para a mulher água, você entendeu? E aí, no final daquela conversa que o Mashiach, Iausha, teve com aquela mulher, aí ela falou assim, ah, mas isso aqui foi Jacó que fez esse poço, né? E a gente não pode orar lá no templo de Israel, porque nós somos samaritanos, né? Falou assim, não será nem no templo e nem no monte. É em espírito que a gente... É a igreja em espírito, irmão. Não é em templo de pedra e nem em monte. Não, irmão. É você aqui embaixo de uma árvore. É você junto com outro irmãozinho, 2 ou 3 ou 5 ou 10. Aqueles que querem congregar Iau e Iausha. Nós sabemos que é a minoria, irmãos. É a minoria. Tá? Porque a maioria se escandalizam quando ouvem o nome verdadeiro, porque eles têm uma doutrinação
tão eficiente. Lúcifer, irmão, quando faz as coisas dele, ele é eficiente naquilo que ele faz, porque ele é o príncipe dos ares. O papai quer que você se desperta sozinho, irmão. Você tem que se despertar sozinho. Sozinho, porque quando você se despertar sozinho para a verdade, você jamais vai ser enganado, irmãos. Não adianta eu, Hamilton, estão falando isso, que esse aqui é o verdadeiro e que o Mashiach, você entendeu? Eu já me despertei, por isso que eu aceitei e me emergi espiritualmente em nome de Yahshua Mashiach. O meu Salvador, eu tenho ele como o meu Salvador, entendeu? Filho de Yahweh, do corpo celestial, do Criador do universo, do cosmos e expansão, esse que está nos dando toda a oportunidade de resgate e salvação, da redenção, nos colher. Ele nos semeou aqui neste mundo e ele vai nos colher aqui novamente para nos levar... Você entendeu? E depois ele virá o filho agora no final do 6º milênio e vai restaurar esse planeta que está sendo destruído, irmãos. Você vê as calamidades que acontecem, as atrocidades que acontecem aqui neste mundo que nós vivemos. Ele, quem? Satanás, Lúcifer, na possessão, porque isso aqui não é dele, ele está na possessão, ele está destruindo tudo, irmão. Acabando, poluindo, matando peixes, matando o rio, poluindo água, matando os animais, matando nós, adoecendo todos nós com pestilências, peste, com guerra, com fome, com todo tipo de desgraças que ocorrem nesse mundo aqui, são tudo obras de Satanás, tá? O papai está só olhando, irmão. O papai está aqui na morada celestial, vendo tudo isso acontecer, e ele quer que nós nos despertamos. Porque a partir do momento que a gente se desperta e abre o nosso corpo, a nossa igreja, para o Espírito, o Ruach Kadosh, entrar aqui dentro, irmãos, aí ele nos protege da malignidade. É claro que nós vamos ser perseguidos, assim como os profetas foram perseguidos, assim como o filho dele, o Mashiach, Yahshua, aquele que veio para salvar o povo israelita, e o povo contaminado com Lúcifer, Satanás, dentro do templo feito por Salomão, você entendeu? Naquela riqueza, naquele luxo todo, quando olhou assim para ele, em cima do púlpito ali, da escadaria do templo lindo, que os discípulos disseram assim, olha que obra linda e maravilhosa, e ele disse assim, não ficará pedra sobre pedra. Tanto é que no ano 70 tudo foi destruído. E até hoje tudo aquilo que foi destruído está destruído. Todo o povo israelita sofreu, você entendeu? Foram expulsos, você entendeu? E foi no ano de 1948 que eles retornaram, porque Oswaldo Aranha, aquele brasileiro lá na ONU, juntamente com a ONU, determinou através de lei que se restaurasse o governo, o país de Israel, dos judeus de Israel, né? E no ano de 1900 depois da Guerra dos 6 Dias, se estabelece ali, você entendeu? Se fortifica e se fortalece mais ainda o Estado de Israel, tá? E aí tem toda uma história, irmão. Então a gente vai ver lá de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos, Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Rabacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias, tá? E depois João, a voz que clama no deserto, aquele que veio anunciar a vinda do Mashiach, do semeador. É aquele que quando a gente vai olhar naquela parábola da vinha, né? Que ele mandou, ele preparou a vinha, preparou esse mundo, tá? E passou aí para alguns, ele chamou assim de arrendatários, né? E ele falou assim, no tempo da minha colheita eu vou vir aqui, eu vou mandar um servo me ouvir, pegar a minha parte e a parte de vocês. Então, nós já ouvimos ali da parábola do semeador, ele semeou o trigo e o maligno semeou o joio. Então ele viria para colher o deles, tá? Mas o que o maligno fez? O maligno, como poceiro, ele se sente dono. Sabe que todo poceiro ele tem
dentro dele como ele é o dono e acabou. Então, quando ele mandou naquela parábola da vinha lá, ele mandou lá um servo dele, eles olharam, que foi os profetas, e eles mataram os profetas. Matou um, matou dois, matou vários profetas, eles foram lá e destruíram e mataram. Não ouviam de maneira nenhuma. Você entendeu? Quem? Os poceiros que estão aí, né? Os arrendatários que estão aqui nesse mundo, que não são deles, estão explorando esse mundo aqui, tá? E aí ele falou assim, então eu vou mandar o meu filho, o único filho, eu vou mandar meu filho lá, e com certeza quando eles virem que é o meu filho, eles vão respeitar. E aí, o que se deu ali, irmãos? Vocês se lembram da parábola? Quando o filho chegou, eles olharam, olha, aquele é o filho do dono. Se nós matarmos o filho do dono, não vai ter mais herdeiro. Nós seremos o herdeiro. Lúcifer, Satanás, já dentro daquele povo, já delegando isso a eles, matarem o filho de Yau, que é o Yahushua, o Salvador, o Mashiach. E foi o que eles fizeram. Quando o filho chegou lá, eles mataram o filho. E aí ele fala assim, olha, se vocês mataram os servos e mataram o filho, o que o dono dessa propriedade aqui vai fazer? Vai matar todo mundo. Foi o que ele determinou, irmãos, dos 120 jubileus. Ele voltará para julgar todo mundo através do filho dele, o Mashiach, Yahushua. Porque o filho dele, quando morre, no terceiro dia, ele que ressuscita, ele ressurretro em glória. Você entendeu? Ele volta para a morada celestial, para a morada onde nós estávamos. Por isso que ele falou assim, na casa do meu pai há muitas moradas, estou indo lá para preparar a morada de vocês. Vocês quem? Os vencedores, que vão vencer nesse mundo cheio de tribulação e aflição, irmão. Esse mundo cruel, cheio de maldade, cheio de malignidade, cheio de engano, cheio de engodo. Todo mundo, irmãos, faccioso contra Yau e contra Yahushua, religião, política, Estado, governo, economia, tudo isso aqui implantado, frutos de Lúcifer, Satanás. Tudo para quê? Para esconder o nome verdadeiro. A gente vê lá em Jeremias 11:19, nós vamos ver o que aconteceu, nós vamos ver em todas as histórias dos profetas e de Apocalipse, nós vamos ver em Baruque, nós vamos ver em Enoque, nós vamos ver em todos os apócrifos, todas as histórias que não estão dentro das Bíblias, do canon bíblico feito pela Igreja Católica Apostólica Romana, irmãos. Então, eu quero dizer uma coisa para vocês, irmão. Eu estava dentro da denominação, tá? E me sentia na necessidade de algo a mais, irmãos. E em mim sozinho despertou a vontade de buscar. Através de quê? De buscar a verdade. Como que a gente busca a verdade, irmãos? É em espírito, com certeza, tá? Mas lendo, você entendeu? O que é de fiel que existe ainda nesse mundo. E como o papai, pela sabedoria do nosso Abba, do nosso pai, quando ele pediu para todos os profetas escreverem aqueles documentos em pergaminhos, né, nas pedras, né? Escrever nos couro de carneiro, né? Nos papiros, ele falou assim, agora vocês escrevem, vocês vão enrolar isso aí, guardar dentro dos vasos, guarda aí dentro desses lacra, tudo isso, e esconde, porque lá no futuro, na última semana de Daniel, eu vou abrir tudo isso tudo será revelado. Irmãos, o que está sendo descoberto de documentos, irmãos, nas pedras, em pergaminhos que estão sendo achados. Em 1948, lá em Qumran, no Mar Morto, né? O que foi achado de documentos, irmãos, que foram deixados pelos essênios, o que foi achado de documentos que estão sendo achados na ilha de Elefantina, você entendeu? Tudo comprovando, irmão, tudo comprovando, todos os documentos comprovando o nome verdadeiro de Yau e de Yahushua, tá? Porque no canon feito pela Bíblia Católica Apostólica Romana, eles tiraram o nome verdadeiro do verdadeiro e colocaram no lugar do verdadeiro o nome da Babilônia. Então o Deus é o nome da Babilônia, irmãos. É o quê? É o Deus da Babilônia, é o Zeus, tá? E o Jesus, que hoje se fala Jesus no lugar do filho dele, como que se deu? Irmãos, é fácil. O próprio Mashiach, quando estava por aqui, ele disse assim, agora lá em Mateus 24, vocês vão ver assim, vocês vão ter que, para entender essa verdade, por que que o meu nome foi escondido e por que que eles perseguiram e mataram eu usando o nome de Yahushua, pregaram eu no madeiro, e estão perseguindo todos os discípulos e todos aqueles que falam o nome de Yahushua, o Mashiach,
vocês vão ter que ir lá em Daniel, tá? E ver sobre a abominação da desolação. Você entendeu? Quando eles tiraram, quem? Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio era uma pessoa, um rei, irmãos, que Lúcifer entrou no templo dele, nele. Assim como vai acontecer agora que existe um ser humano, ninguém sabe quem, pode ser o Macron, alguns falam que pode ser o Macron, o presidente da França, pode ser o próprio Trump, o genro do Trump, pode ser aquele um outro bilionário ou trilionário judeu lá do Islã, né? do mundo árabe. Pode ser qualquer um desses, irmãos. Mas ele já está, irmão, creia ou não, ele já está aqui neste mundo, em pessoa. Só falta os últimos remanescentes da igreja vir, irmãos. Porque nós estamos na era da igreja. Quando o Mashiach morre, irmãos, o Mashiach já estava dentro do reino dos gentios. Quando ele veio, o reino já estava na mão da Babilônia. Desde Nabucodonosor, quando destruiu a primeira vez o templo de Salomão, e depois Roma destrói a segunda vez o templo de Salomão, ele disse, né, no reino dos gentios, ele disse assim: agora entrará a era da igreja. Esmirna, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As 7 igrejas. Nós estamos na última era da última igreja. Você vai ler hoje, você vai pegar em Apocalipse 3 ali, 4, você vai dar uma lida e você vai ver o que o anjo, o que o Mashiach falou para o anjo da igreja de Laodiceia. Leia, irmãos. Você vai entender, irmãos. Então o que ele falou assim? O que o Mashiach falou? Vocês vão ter que ir lá em Daniel e vocês vão ler sobre a abominação da desolação. Então, quando vocês entram em Daniel 8, Daniel 9, 10, 11, vocês vão ver em Jeremias, vão ver em outros lugares também, Isaías, né? Vocês vão ver sobre a abominação da desolação. Entra no seu smartphone ou na própria Sagrada Escritura, pergunta o que é a abominação da desolação. Então, quando Antíoco Epifânio, em espírito de Lúcifer, ele tira de dentro do templo dos israelitas, você entendeu? O nome sagrado do tetagrama, hoje conhecido Yud Re Vav Re, Yud Re Vav Re, que é Ial, da direita para a esquerda, e aqui é da esquerda para a direita. Ial, Ial. Sim, e coloca Zeus no lugar, que é o Deus, Deus, Deus. Então aí, a partir daí, irmão, em 168, quando nasce o chifre pequeno, quando nasce Roma, o Império de Roma, que o Império de Roma nasce em 168 antes do nascimento do Mashiach, e o Império Romano está até hoje, e o Império Romano vai ficar até o dia do último dia, você entendeu, das 120 jubileus, que é dos 6.000 anos. Quando ele falou assim, até a última semana de Daniel. Por quê? Porque está escrito, irmãos, que será no final até quando essa abominação da desolação vai ficar, e a gente vai ter que ficar ouvindo isso aí. Um anjo falando para outro ano e Daniel escrevendo. Até 2.300 tardes de manhã. 2.300 anos, irmãos. Se foi em 168, você vai pegar 168 antes da era comum, que o Papa Gregório fez depois o calendário gregoriano, começou no ano 1, nós estamos no ano de 2025, você entendeu? Então nós vamos pegar isso aí para trás, somando tudo, 2.300 anos, vai concluir em 2030. Por que 2030? Porque o calendário caraíta de Israel, né, ele está no ano, hoje 2025, ele está no ano de 5.995. Tá? Então, no ano do jubileu de 2030, você entendeu? Tudo será concluído. E aí o Mashiach, o Yahshua, aquele que todos estão esperando, dizendo que é Jesus, não. Jesus não é o verdadeiro, irmão. O que virá é o Mashiach. Ele virá, você entendeu? Ele concluirá de fazer o projeto de salvítico, de salvação dos vencedores, irmão. Muitos irmãos estão enganados nas doutrinas, dentro dessas religiões, você entendeu? Dentro de outras seitas, tudo dentro dos apriscos, fechados na gaiola, irmãos, sem ter oportunidade de ver a verdade. Então, irmão, é individual. Só você, irmão, eu estou falando aqui e eu não tenho, quem sou eu? Eu tenho que me salvar a mim.
eu não vou conseguir salvar ninguém, nem meus filhos, nem minha esposa, ninguém. Eu só estou levando o evangelho da Boa Nova para que você acredite, creia, tenha emuná, tenha fé e vai buscar, irmão, vai buscar. Porque a verdade hoje só não quer saber da verdade quem realmente está satisfeito com a papinha da Babilônia e conivente, você entendeu, com o sistema da Babilônia, você entendeu, fazendo parte. E aí não adianta depois, irmãos, quando ele vier, ele fala assim, todos virão falando em seu nome, ele vai dizer em que nome você usou. Você usou o nome de Deus e de Jesus, porque você aprendeu dessa forma, porque a doutrina que você recebeu foi de que é Deus e Jesus. Você nunca se manifestou dentro do teu espírito querer saber a verdade, porque você estava satisfeito e conivente. Então, irmão, não adianta depois você falar que você foi enganado. Você está sendo enganado desde quando você nasceu, desde quando nossos pais estavam, desde quando nossos avós, desde quando Lúcifer colocou o filho dele no mundo lá no início, colocou Caim. Ele tomou possessão e ele enganou. Ele não quer de forma nenhuma que a gente saiba que o verdadeiro é Yahweh e que o verdadeiro Salvador é Yahshua. Mas ele virá. Muitos estão sendo despertos, estão se despertando, irmão, pessoalmente. Dentro dele, ele é tocado por espírito, porque o papai está sentindo que ele está querendo saber a verdade. Daniel, Mateus 7:7. Bata as portas, que as portas se abrem. Peça que ele te dará, busca que você encontrará. É isso, irmãos. E ele pede para nós, sai dela, povo meu, sai de onde? Sai da Babilônia, essa Babilônia enganosa que está enganando. E outra, Oséias fala, meu povo perece por falta de conhecimento. Meu povo perece e está perecendo por falta de conhecimento. Estão satisfeitos, irmãos, dentro das gaiolas, presos, comendo a papinha que é dado na boca deles, no ouvido deles, e cauterizaram eles para eles não entenderem a verdade. Quem? Todos esses cão gulosos, irmãos, todos esses que hoje estão na liderança de todas as denominações, no governo, na política, no futebol, tudo que são facções que dividem, todos eles carregam, eles levam, irmão, o nome do cristianismo, do judaísmo e do islamismo para enganar multidões, milhões e milhões e milhões de seres humanos. É claro que, dentre os que foram semeados do trigo e do joio, aqueles que são joio já estão predestinados ao inferno. Agora, no meio do trigal, por isso, irmão, que quando passar o tribulon é o quê? É uma ferramenta que vai colher e ele vai, você entendeu? Igual uma máquina de arroz, ele vai passar por um processo para tirar palha, os podres, os estragados, todos. E só vai vir, irmãos, os vencedores, os que estão realmente preparados. Então eu pergunto para você, irmão, que marca você está se deixando marcar? Existe duas marcas, a dualidade. A do posseiro, quem que é o posseiro? Aquele que tomou a possessão lá em Adão e Eva. Ele tomou a possessão, sente como dono, e ele só vai ser revelado nos finais do tempo. Quando o nosso Salvador, Mashiach, vir, ele vai pegar da mão do pai dele, do nosso pai Yahweh, você entendeu? Aquele documento selado com 7 selos, e o rompimento de cada selo cairá uma praga sobre aqueles que são do posseiro, irmão. Então não precisa ter medo do Apocalipse, da revelação. Apocalipse se chama revelação. Ele vai abrir o selo, revelar um por um. Ele abre um selo e vai vir uma praga. Ele abre um selo até o 7º selo. E aí haverá um silêncio no mundo, irmão. E ele vai ler. E vai mostrar que ele é o verdadeiro. Quem ele? Yahshua, irmão. Ah, mas o Deus e o Jesus. Esses, irmãos, são nomes implantados pela Babilônia para enganar todos vocês. Por isso que vocês vão gritar em seu nome, ele vai dizer, não vos conheço, não vos conheço. Conheço todos aqueles que gritam e chamam por Yahweh e por Yahshua. Esses vão ter socorro, irmãos. Mas aqueles que gritam Deus e Jesus, esses vão ficar, porque foram avisados. E eu estou aqui como um mensageiro. O Mashiach veio e avisou. Todos os discípulos profetas vieram e avisaram.
E se você está comendo porque, mas está escrito Deus, o problema é seu, irmão. O problema é seu, falta de buscar a verdade. Como que você busca a verdade? É igual um garimpeiro. Você já viu um garimpeiro quando ele quer achar ouro, diamante, tudo? O sacrifício que ele tem até ele encontrar. E quando ele encontra, meu irmão, ele fica feliz. Foi o que aconteceu conosco. Nós estávamos carentes da verdade. E eu particularmente, você entendeu? Despertou em mim, no meu espírito. E eu estou hoje convicto, tanto é que eu me emergi espiritualmente, larguei tudo, irmão. E corri atrás da verdade. E eu me sinto livre. Se hoje vir, e eu tenho certeza que assim virá, e nós seremos perseguidos, eu também sei disso, assim como todos os filhos do Mashiach foram perseguidos e foram mortos, mas nós sabemos para onde a gente vai, irmãos. Assim como o Mashiach falou para o sumo sacerdote, Anás, Caifás e todo aquele clero, você entendeu? Todo aquele clero que perseguiu e matou ele, amando da Babilônia, de Lúcifer e Satanás. E ele falou assim, vocês sabem para onde vocês vão? Eu vim do meu pai e vou voltar para o meu pai. E ele falou assim, todos aqueles vencedores, eu virei e resgatarei um por um, porque o nome deles estão no livro da vida. Então é isso, irmãos. Fica para você, irmão. Você é livre para escolher. Você é livre para ficar no sistema, entendeu? Comendo da papinha da Babilônia, usando o nome de Deus e Jesus. Você é livre. Você entendeu? Porém, uma coisa é verdadeira, irmão. Nos finais dos tempos, não vai ter mais como, assim como no tempo de Noé. Quando a porta da arca fechou, toda aquela humanidade morreram, pereceram, irmãos. Então, quando o nosso irmão vir e abrir o último selo, a porta da graça fechou. Não existe mais salvação, irmão. Você entendeu? É colheita, que nós chamamos de arrebatamento. E eu, em nome de Alcha, nas graças do meu Pai e do meu irmão Salvador, assim seja. Nós, irmãos e Aldins, todos nós, estamos felizes por isso, porque nós temos hoje a convicção de que nós seremos colhidos no arrebatamento. Assim seja, irmãos. Faça assim você também, irmão. Saia da Babilônia, irmão. Saia desse engodo, dessas mentiras.